Ai, como eu tava com saudade disso. Mais uma semana, mais uma Fujimas-feira e meus amigos. Que capítulo bom, meu Deus! Não quero nem enrolar, bora, só bora, só bora. Eu quero falar sobre isso. O nome do capítulo é Após o Sonho. E a escolha desse título já se relaciona perfeitamente com toda a situação que o Denji se encontra. Mas segura esse raciocínio que agora a gente volta para falar exclusivamente sobre isso. Esses primeiros quadros já me pega bastante, pois mostra pra gente o quanto aquela população já se acostumou em viver em todo aquele caos. E quando eu digo isso, é necessário a gente entender que isso não vem necessariamente de uma escolha daquela gente, e sim de uma obrigação. O mundo de Chainsaw Man é muito caótico e muito distópico, né? Com essa ideia de que aquelas pessoas não podem parar. Ou elas abraçam aquela loucura e seguem as suas vidas, ou provavelmente elas irão virar estatística. E eu sempre acho bem interessante quando a obra foca mais na população, para ver como que a população reage a tudo aquilo. A parte 2 vem focando nisso bastante, e isso é algo que eu acho muito bom. E painéis assim mostram o quanto aquela gente é descartável, mas ao mesmo tempo elas são uma engrenagem. E eu gosto de ver a Nayuta pontuando isso. Além de vermos essa perspectiva de um demônio, essa fala da Nayuta, todo esse acontecimento que a gente tá vendo, desperta um gatilho muito grande pro Denji. E aqui a gente embarca na discussão principal desse capítulo. Aqui embarcamos mais uma vez nessa situação onde o Denji tenta encarar a realidade. Tenta encarar tudo ao seu redor e entender que sim, ter uma vida normal pode ser algo muito bom pra ele. Até porque ele tem tudo que o deixa feliz. E que, observando tudo isso, talvez não se transformar em Chainsaw Man, tá tudo bem. Eu gosto muito de ver essas cenas aqui e reparar o Denji saindo da sombra, indo pra luz. Muito essa ideia de realmente ele tá se encontrando, ele tá finalmente entendendo o que ele pode achar bom. E toda essa discussão aqui é muito complexa, pois isso daqui vem se acumulando faz uns bons capítulos. E eu adoro essa discussão. O Denji sempre almejou ter uma vida tranquila e normal. E tudo isso era algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão inalcançável. Quando ele começou a receber o mínimo, para ele era realmente um grande sonho. Porém, em troca desses pequenos luxos que ele sempre sonhou, a gente percebeu que esse personagem perdeu completamente sua liberdade. Porém, com todo aquele final trágico da parte 1, percebemos que o Denji finalmente estava vivendo a sua própria vida. E sem ele perceber, ele acabou modificando o seu sonho de criança. Uma vida normal para o Denji não faz muito sentido, pois para isso acontecer, ele abdica boa parte de sua personalidade. E isso era algo que ele nunca tinha parado para pensar. Porém, quando novamente chegam pessoas em sua vida que começam a retirar aquela liberdade que ele tinha, obviamente iria se iniciar todo esse conflito do personagem, de entender que se abdicar de seu Chainsaw Man é se abdicar dele mesmo. De que uma vida normal que ele sempre sonhou não é algo que ele corresponde totalmente. O Denji é um personagem que mudou bastante, às vezes não parece, mas ele mudou bastante. E agora quando ele tem direito de começar a pensar em sua vida e imaginar possíveis novos sonhos, possíveis novas metas, não funciona ele simplesmente se agarrar àquela vida que todo mundo pode ter. Uma vida normal com suas chatices, mas também com suas coisas boas. E é essa aventura que a gente percorreu durante todos esses capítulos. O Denji tentando entender se isso era realmente o que ele queria. E eu acho legal que em todos os momentos a gente percebeu sim que o Denji estava muito reflexivo e muito deprimido com tudo isso, mas a gente nunca sentia convicção no que ele estava decidindo. E eu sinto que todas as conversas com a Nayuta, a conversa que teve com o Balen, a conversa que teve com a Fumiko, tudo isso resultou nesse gatilho. E obviamente que essa decisão final de se entender de verdade teria que ser compartilhada diretamente com o Pochita. Eu preciso dizer que eu gostei pra caralho de toda essa sequência aqui. É muito interessante ver que o Denji tá se sentindo confiante na sua decisão e ao mesmo tempo ele tá indo pra luz e finalmente tá se entendendo. Só que não é tão simples assim. E de uma forma extremamente rápida, ele novamente está nas sombras. Ele novamente está em conflitos. E eu gosto muito de ver que isso acontece logo após que ele pisa um animal morto. E ele lembra diretamente do Pochita. Essa transição é muito boa. E com toda certeza que essa conversa iria colocar o Denji como sendo uma criança novamente. Pois de certo modo, o Denji ainda continua sendo uma criança. Mas eu gosto dessa visão aqui, pois mostra o quanto o Denji está vulnerável naquele momento.
Esse diálogo aqui é bem simples, só que ele mostra exatamente o que é esse personagem. O Pochita diz ao Denji que finalmente eles estão vivendo o sonho deles. E o Pochita diz a grande questão de tudo isso. Após o Denji concordar com isso, ele só questiona o Denji, qual é o nosso próximo sonho? E esse é o X de toda a questão. Por todo o histórico do Denji, o Denji nunca se sentiu livre para de verdade mesmo poder sonhar. Por isso seus sonhos foram todos simples. O Denji, por falta de opção, nunca conseguiu criar grandes expectativas em sua vida. E isso que o Pochita está dizendo mostra ao Denji que de fato ele pode criar novos sonhos. Ele pode ser ele mesmo. Que mesmo inúmeras pessoas tentando controlar a sua vida, ele não necessariamente deve aceitar isso. E eu acho incrível que a conclusão de toda essa conversa é a ideia de que o Denji na realidade só quer ser o Chainsaw Man. Esse é seu próximo sonho. E isso daqui é muito triste, pois a gente percebe uma pessoa que o seu maior sonho agora é conseguir voltar a ser ele mesmo. Por conta de terceiros medindo sua vida, o Denji de fato perdeu sua liberdade. E esse sonho representa essa tentativa de buscar essa liberdade de ser ele mesmo. De viver sendo ele mesmo em um mundo que não o deixa fazer isso. Seja por motivos grandiosos ou por motivos banais. Eu juro que quando eu ouvi tudo isso eu fiquei muito orgulhoso do Denji, pois finalmente ele tá entendendo que o seu sonho estava muito incompleto. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste em ver as próximas cenas desse capítulo, pois a gente percebe que a casa inteira do Denji e da Nyota tá sendo queimada. E se você olhar bem, a gente já percebe quem fez isso naquela multidão de pessoas, tá? Pô, e é muito triste, pois a gente percebe que provavelmente os animais estão todos mortos. E a gente percebe que o Denji fica desesperado e corre pra sua casa, mesmo sabendo que poderia fazer muita coisa. E cara, vem comigo nessa ideia aqui. O Denji tropeça e cai. E esse acontecimento aqui, ele se relaciona com toda certeza com todas as quedas que a Asa tem. Eu acho que vocês já pararam pra perceber sobre isso, mas todas essas quedas estão relacionadas completamente com o estado sentimental dos personagens. A Asa não é só uma pessoa atrapalhada. A Asa é uma personagem instável. O fato disso acontecer em sua vida em momentos chaves funciona como uma forma física de como toda a sua ansiedade a influencia. Por isso que muitas das vezes a Asa tropeça nela mesma, digamos assim. O que eu acho interessante sobre isso que eu tô querendo dizer é que quem coloca esse pé na frente do Denji é o Balen. Logo logo ele se revela pro Denji. Colocar o pé pro Denji cair pode parecer bobo, mas representa pontualmente o quanto as decisões que esse personagem está tomando na vida do Denji influenciaram a ele a chegar a um estado mental completamente quebrado. Com certeza o Balen está conseguindo fazer o que ele queria. E o Balen revela o que ele fez. Qual foi seu raciocínio? Ele revela que seria muito mais efetivo queimar alguém que fosse da família do Denji. Que matar a Asa talvez não iria influenciar tanto assim no Denji. Justamente por isso, era mais interessante queimar cachorros e gatos. Até porque, pra ele, em suas palavras, eles queimam melhores. E assim, dá pra ver que o Denji tá bem abatido com tudo isso. Porém, a gente percebe que pelo menos temos algum apoio aqui. A Fumiko e alguns membros da segurança pública chegam para salvar o Denji. E a gente percebe que eles começam a disparar para cima do Balen. Porém, contudo, entretanto, não vai ser algo tão fácil assim. Porém, a gente percebe que a híbrida do chicote está ali e mata inúmeros. Que provavelmente a gente vai ter sim outros híbridos ali. Rendendo um cenário quase perfeito para o Denji voltar a ser o Chainsaw Man. Só que isso aqui é muito triste, pois ele tinha decidido que o sonho dele era voltar a ser Chainsaw Man. E se vocês têm ideia que ele está sendo obrigado, ele está sendo colocado contra a parede para assumir esse sonho, ou seja, todo esse cenário ruim está ressignificando o bom gosto de correr atrás de um sonho. Mesmo quando sentimos que o Denji está sob controle, percebemos que ele continua muito pequeno em comparação ao todo. E isso é algo que a gente pode ver até mesmo no quadro onde ele revela esse sonho. Se vocês repararem, esse balão de fala do Denji é colocado no canto daquele quadro, bem no cantinho, mostrando toda essa ideia de força maior mesmo, identificando o quanto o Denji é colocado contra a parede. O Denji
verdadeiramente é um dos personagens mais bem escritos que a gente tem na atualidade. Um capítulo como esse mostra exatamente isso, onde coloca o Denji tendo que falar em voz alta tudo o que ele verdadeiramente quer, onde nos mostra de forma perfeita o quanto alguém sem nenhum tipo de estrutura iria crescer sem nenhuma expectativa de vida. E digo mais, mostra perfeitamente o quanto uma pessoa que constantemente viveu sendo explorada, seja por pessoas ou seja pelo próprio sistema onde ele vive, pode se sentir sem rumo, pode se sentir quebrada, se sentir sem individualidade. E, porra, isso é muito bem escrito. O Fujimoto é muito bom autor. Eu adorei tudo isso. Eu achei extremamente pesado o que aconteceu com o Denji aqui. Eu torço muito para esse personagem sair dessa falta de controle de sua própria vida e que chegamos realmente a um ponto onde ele consiga ter grandes expectativas. Pois a partir do momento que uma pessoa está sendo podada, uma pessoa está sendo limitada a viver uma vida que ela não deseja, isso se torna uma das coisas mais desumanas que existe. E infelizmente, muitas das vezes, é algo que a gente não tem nenhum tipo de controle. E é isso que eu torço para acontecer daqui pra frente. Como eu disse, o Denji escolher virar Chainsaw Man agora nem vai ser mais uma questão de seguir seus sonhos, e sim de talvez sobrevivência. Porém, eu quero que o Denji tenha entendido tudo que ele conversou com Pochita, e de que agora em diante ele vai ao menos tentar ser ele mesmo. Ele vai tentar buscar o controle que ele precisa de sua vida. Além de ser um personagem muito complexo, o Denji é sim um personagem falho, mas eu ainda continuo torcendo para que as consequências dessas suas falhas sejam coerentes, coisa que não aconteceu desde o início dessa obra. O Denji sempre foi penalizado por simplesmente viver. E sinceramente, o que eu mais quero é ver esse Balen morto. Que inferno, que personagem insuportável. Infelizmente, a gente vai ter mais uma pausa de uma semana. Aparentemente, Chainsaw Man voltou a ser quinzenal e depois semanal. 2 capítulos quinzenais, 2 capítulos semanais. Mas sinceramente, eu espero que o próximo capítulo... vai acontecer muita coisa, muita coisa. Eu verdadeiramente só quero que o Balen morra e que a Nayuta saia tranquila dessa situação. Mas, no mais, é isso. Eu verdadeiramente amei esse capítulo. Amei. Finalmente a gente viu o Pochita de novo depois de 3 anos. Tivemos todo um desenvolvimento ainda maior em cima do Denji, que, como vocês sabem, é uma coisa que eu amo quando acontece e que eu sempre torço para acontecer. Tivemos uma quebra de expectativa muito grande, além de termos uma referência nítida ao Homem-Aranha 2, a qual o Peter enfrenta um prédio queimando e ele pensa um pouco em voltar a ser o Homem-Aranha para aquela situação. E, pô, isso é muito legal, pois realmente tem muita vibe Homem-Aranha 2, essa parte 2, em alguns momentos. Enfim, eu tô muito feliz com tudo isso aqui. Facilmente um dos melhores capítulos da parte 2, e eu estou muito ansioso para o que pode acontecer daqui pra frente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre de comentar, avaliar e, se possível, compartilhar também. Eu realmente amo ver os comentários de vocês, ver vocês interagindo comigo. E eu digo isso não por conta apenas de engajamento. Eu digo isso pois é realmente muito divertido ver a opinião de vocês. Então, se sintam livres para conversar. Lembre-se também, se vocês quiserem, sigam o meu Instagram. Eu postei menos coisas semana passada, mas mesmo assim eu tô postando algumas coisinhas ali. E querendo ou não, aumenta a nossa conexão. Ah, e eu não sei se vocês repararam, mas a identidade visual dos vídeos está sofrendo algumas mudanças. E tudo isso é graças ao Guilherme, esse cara é surreal de foda. Sério, dá uma conferida no Insta dele. E é isso. E eu espero vocês na próxima, e até mais. Adoro vocês.